Olá, meus irmãos, hoje dia 6 de junho, estamos aqui na 7ª semana do tempo pascal e com a graça de Deus estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nosso coração na presença do Senhor e com confiança já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São João, do capítulo 21, do versículo 15 ao 19. E nesse trecho do Evangelho de São João, Jesus confirma Pedro como pastor do seu rebanho, dando ele a primazia como pastoreiro. Mesmo depois que Pedro tinha negado durante 3 vezes. E esse Evangelho acontece depois que Jesus ressuscita e aparece aos discípulos ali na margem do Mar da Galileia. Eles estavam ali pescando, passado a noite inteira, não pescaram quase nada, só alguns peixinhos. Mas Jesus, ele estava ali na praia e Jesus fez um braseiro ali e quando os discípulos chegam com o barco, Jesus pergunta: moços, vocês têm alguns peixes para a gente comer? E quando eles desceram da barca e São João, ele logo percebeu que era Jesus. São João logo ele identificou que quem estava ali era Jesus. E ele disse, é o Senhor que se encontra ali. E Pedro entrou na água e foi ao encontro de Jesus também. E Jesus já tinha ali algumas brasas com uns peixes assados. Eles comeram. E daí que Jesus faz essa pergunta para Pedro. Jesus faz essa pergunta para Pedro. Pedro que tinha negado 3 vezes. Isso já há alguns dias, porque aqui Jesus já havia passado pela paixão e morte. Jesus já está ressuscitado ali naqueles 40 dias que ele fica ali com os apóstolos. Então Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Olha que é interessante que Jesus exige de Pedro um amor a ele maior do que o amor dos outros discípulos. Porque ele é o primeiro Papa. Porque, na verdade, todos os discípulos tinham fugido. Apenas ficou João ao pé da cruz. Mas Pedro confirma que sim. Quando Jesus pergunta se ele o ama, Pedro confirma que sim. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse a ele, apacenta os meus cordeiros. Olha que é interessante, primeiro Jesus fala de cordeiro, depois Jesus fala de ovelhas. E Jesus diz de novo, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Tem um santo que explica isso. Quando ele diz quem são os cordeiros, quem que é os cordeiros e quem são as ovelhas. O santo que interpreta isso é Santo Hipólio de Roma, lá no século II. Os cordeiros são os outros apóstolos. Podemos dizer assim, o clero, os sacerdotes, esses são os cordeiros. E as ovelhas é o povo. Então aqui, apacenta todo mundo. Apacenta o clero, apacenta o povo de Deus. E Pedro, ele confirma as 3 vezes. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro, ele ficou triste. Porque Jesus perguntou pela 3ª vez. Veja que aqui tem 2 explicações que são dadas pelos teólogos. A primeira explicação que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, porque os judeus, quando eles queriam confirmar uma coisa, eles diziam 3 vezes.
tinha que ser dito por 3 vezes. Assim como dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Quer dizer, Santíssimo. Como a língua hebraica não tem o superativo Santíssimo, Belíssimo, Boníssimo, então eles falam pelo belo, para dizer belíssimo, Santo, Santo, para dizer Santíssimo. Então são 3 vezes que isso significa confirmar essas 3 vezes. Seria o que, de fato, Jesus quis confirmar a Pedro. Como chefe da igreja, Jesus quis, de fato, confirmar Pedro como chefe da igreja. O primeiro chefe, apesar da negação que Pedro tinha feito a ele. Como Pedro tinha negado 3 vezes. Alguns padres da igreja, eles dizem também que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, confirmasse 3 vezes que o amava, como para pagar aquelas 3 vezes que Pedro tinha dito, eu não conheço esse homem, e tinha negado. As 2 coisas têm sentido aqui. As 2 coisas têm sentido 3 vezes para confirmar e 3 vezes para pagar aquela negação. E Jesus confirma Pedro, então, como chefe da igreja. Olha que aqui é muito importante a gente entender isso. A gente precisa entender isso na pessoa do Papa. Por que Jesus quis um Papa na igreja? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus mantém Pedro como líder da igreja. A gente vai ver lá na carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 19, São Paulo fala que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando Deus chama, ele não volta atrás naquilo que ele quer. Então, ele já tinha colocado Pedro como chefe da igreja. E ele disse, Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Te darei a chave do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. E as portas do inferno nunca prevalecerá contra ela. Essa é a promessa maravilhosa que Jesus se cumpre em todos os tempos. Ele já tinha chamado Pedro. Veja, por que ele chamou Pedro? Porque dos apóstolos, todos eles, era aquele que tinha mais iniciativa. Era uma pessoa decidida. Embora fosse assim um tanto quanto ansioso, mas Jesus sabia que era melhor para a igreja. Pedro era uma pessoa que seria um bom líder para a igreja. Era uma pessoa que sabia tomar as decisões. E alguns perguntam, por que não chamou João? Porque João foi o último, o único que ficou aos pés da cruz. Porque João não era um líder, assim como Pedro. Porque o chefe, ele tem que ser líder. Ele tem que tomar as decisões difíceis. Então Jesus confirma Pedro 3 vezes, apesar da negação. Olha que aqui fica uma coisa muito interessante para a nossa reflexão hoje, para a reflexão desse evangelho, porque se nem Jesus negou Pedro, se nem Jesus negou a Pedro como chefe da igreja, como Papa, por que muitos hoje querem negar Pedro como chefe da igreja, que é o Papa? Por quê? Por que os nossos irmãos protestantes negam? Porque nem Jesus descartou Pedro. Por que nós vamos descartar a Pedro? Meus irmãos, isso é um erro gravíssimo. Pedro, ele é o chefe da igreja. Já tem 2000 anos que a igreja tem essa instituição, que nenhum país do mundo tem um papado.
Nós já temos aí 267 papas. Tivemos muitos papas santos, tivemos muitos papas que não foram santos, mas foram bons. Teve esse papa que não... Teve muitos que não foram bons, mas uma coisa é muito interessante. Não tem uma bula pontifícia de um papa que tenha sido cancelado por um outro papa anterior. Não tem. Mesmo aqueles papas que não foram assim muito bons. Como, por exemplo, João XII. Era um menino de 18 anos de idade e era um papa legítimo. Fez muitas coisas erradas. É interessante isso que nenhuma bula pontifícia dos papas anterior foi cancelado pelo papa atual. Por algum concílio, aqui a gente vê como que o Espírito Santo assiste realmente o papa nas suas decisões. É interessante ver que a figura do papa, ela é impressionante como que Pedro aparece na Bíblia. Veja que é uma coisa bastante interessante, como que o nome de Pedro aparece na Bíblia. Uma maneira impressionante. No Evangelho, cita a palavra de Pedro ou Simão pelo menos umas 150 vezes. E o segundo apóstolo que ele mais cita é de São João, 40 e poucas vezes. Todas as vezes que aparece a lista dos apóstolos, primeiro é Pedro. Todos os 3 evangelistas que dão a lista dos apóstolos, eles citam primeiro Pedro. Aí depois os outros. E a gente percebe o primato de Pedro. Realmente, esse primato, ele é importantíssimo. E no Evangelho, São João, lá em São Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, Jesus disse a Pedro: Satanás quis te jogar para cima e te derrubar, mas eu orei por ti, para que você não desfaleça. Uma vez confirmado, você confirma os teus irmãos. Aqui é o chamado petrino, confirmar os irmãos na fé. Lá no Evangelho de São Lucas, bem antes do que aconteceu, que está narrado lá no Evangelho, que está narrado nesse Evangelho de hoje, então nós vemos que Jesus queria realmente um papa na igreja, porque a igreja é uma instituição também humana. Toda instituição humana precisa ter uma cabeça, senão não funciona. Você vai na cidade, tem o prefeito. Você vai no estado, tem o governador. Você vai no quartel, tem o comandante. Você vai no colégio, tem o diretor. Não tem. Qualquer instituição que quer que seja, tem que ter uma cabeça. Tem que ter um presidente, porque senão vai virar uma bagunça. E a igreja é uma instituição divina, mas também ela é humana. É divino, mas é humano. Então, por isso que a igreja mantém a unidade. E isso é muito importante. No Evangelho, Jesus coloca o seguinte: em verdade te digo, quando era jovem, tu cingia e ia para onde queria. Quando for velho, estendei as mãos e os outros te decidirá para onde vai levar, para onde quer ir. Jesus está falando aqui do martírio de Pedro. Jesus disse isso, que significava que morte Pedro iria glorificar a Deus. Veja que, segundo a tradição escrita por Santo Irineu de Leão, lá no século II, vai dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma. Ele teria pedido para os seus algozes para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo.
que ele não queria, ele não se achava digno de ser crucificado de cabeça para cima como Jesus. Ele não se achava digno por ter negado 3 vezes Jesus. A gente sabe que isso é um fato histórico. Pedro foi realmente crucificado e derramou o seu sangue por Jesus. Ele foi até o fim, anunciando o evangelho, pregando e morreu martirizado por amor a Jesus. Veja que a importância do Papa na vida da igreja. No concílio de 1870, lá no Vaticano I, declarou que o Papa, ele é infalível. E o dogma de fé, quando ele proclama um dogma que não é qualquer palavra do Papa, quando ele diz ex cátedra, isso é uma autoridade máxima do Papa. Para a igreja, quando ele define um dogma de fé, na nossa fé, quando ele define um dogma para a nossa fé que nós rezamos sempre, por isso que nós precisamos rezar sempre pelo Papa, para que ele possa guiar a igreja de Cristo, segundo a vontade do Senhor. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em São João 21, de 15 a 19. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Jesus manifestou-se aos seus discípulos. Depois de comer, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingia e ias para onde queria. Quando for velho, estenderá as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.